Bom dia, meus amigos e irmãos. Tudo bem com vocês? Eu queria destacar alguns pontos da lição de hoje, terça-feira, 15 de agosto. Discurso cheio de graça que edifica a unidade. Aqui nós vamos meditar hoje, em Efésios, capítulo 4, versículo 25 e 29, que diz o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra suja saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Aqui nós encontramos 4 pontos para destacar aqui nesse texto. E esses pontos, Paulo fala sobre a mentira, a ira, o roubo e sobre palavras sujas. É interessante que Paulo, dando continuidade ao pensamento do texto que nós meditamos ontem, ele diz o seguinte, que nós fomos criados para ser semelhantes a Deus. E de maneira prática, como é que é isso? Então ele dá exemplos práticos de como nós podemos ser semelhantes a Deus. E uma constante aqui nessas falas agora aqui de Paulo, nós encontramos sobre o discurso, sobre a fala. Devemos falar a verdade. E ele fala aqui claramente, destacando aqui esses 4 itens, que nós encontramos. Ele fala primeiro aqui sobre a mentira. Então devemos abandonar a mentira e falar a verdade, pois todos somos membros de um só corpo. Então esse primeiro ponto aí que Paulo destaca, é interessante porque às vezes a mentira, nós montamos a mentira no dia a dia, uma mentira só para às vezes enfeitar uma história, alguma coisa que nós estamos contando. E o fato é que a mentira, em toda e qualquer das modalidades que ela se apresenta, é algo que não deve aparecer na boca de alguém que quer ser semelhante a Deus. Interessante que nós encontramos aqui a exortação em falar a verdade. E é interessante como deve ser dita essa verdade, com muito amor. Então nós encontramos aqui também o segundo ponto que chama a atenção sobre a ira. A ira, não ficar, quando nós ficarmos irados, não chegar ao ponto de pecar. E apaziguem, ou seja, busquem a paz, transformar sua ira em paz até que o sol se ponha. Então, de maneira rápida, devemos controlar o nosso coração, não deixar a ira ser alimentada por mais de um dia, Então devemos de maneira rápida apaziguar o nosso coração, porque isso nós estaremos dando lugar para que o diabo trabalhe em nossas vidas, O terceiro ponto aqui que ele destaca aqui é sobre o roubo, não só o roubo em si, mas ele diz que antes que deixe de roubar, de furtar, e trabalhe, e ainda diz mais assim, e reparta o que tiver com os necessitados. Então é uma mudança de atitude realmente grandiosa aqui de roubo para agora até repartir o que trabalhou e conseguiu com os necessitados. E o último ponto aqui, que ele destaca aqui, é sobre nenhuma palavra suja. E esse aqui, nosso guia, ele fala claramente aqui, que ele diz o seguinte, que as nossas palavras devem ser muito analisadas. Ele diz o seguinte, as nossas palavras devem ser utilizadas para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, Então ele destaca aqui esses pontos. As nossas palavras têm que transmitir graça e esperança. Então as nossas palavras, elas têm que construir e não destruir. E nós também lembramos aqui de um texto interessante, que é o de Tiago, aqui no capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte, todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha só que interessante que Tiago diz, Então, nessa semelhança em Jesus, nós temos que vigiar nossas palavras de maneira muito, mas muito intensa. Analisar tudo que nós falamos. Realmente, ele continua dizendo aqui no versículo 9 até o versículo 11, Tiago capítulo 3, diz o seguinte, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Nessa reflexão aqui de Tiago, é muito interessante aqui, que assim, as nossas palavras, como pode? Uma hora sair palavras boas e no momento seguinte sair palavras más, No comentário de Ellen White, eu queria destacar alguns pontos aqui, ele diz o seguinte, Ela diz, uma citação interessante aqui, o cristão bondoso e cortês é o mais poderoso argumento que se pode apresentar em favor do cristianismo. E ela diz mais aqui, a palavra suja, aqui, significa qualquer palavra que cause uma impressão prejudicial aos princípios santos e à religião pura. Qualquer palavra que ofusque a doutrina de Cristo e apague da mente a verdadeira compaixão e amor. E ela diz mais aqui, cultive uma atitude mental de oração e eduque a língua para falar palavras retas.
que abençoem em vez de desanimar. Falem da bondade, da misericórdia e do amor de Deus. Removam todas as palavras de incredulidade e tudo que é vulgar e comum. Sejam sadias as palavras que não possam ser condenadas, e a paz de Deus certamente virá ao coração. Então fica o conselho aí, né, da Penha Inspirada, né, que possamos realmente cultivar, né, palavras que edificam, que trazem esperança. E que todos nós tenhamos um bom dia.